Apresentação. Audiolivro. Cidade Maviosa. São Paulo ensina. Não se pode parar. Autor: Alexander Freitas. Início da obra: 25 de janeiro de 2004. Término da obra: 25 de março de 2010. Publicação da primeira edição em formato e-book em 25 de março de 2018 e versão de capa comum, ou chamado livro físico, em 1º de abril de 2018, na Amazon e em outras plataformas digitais. Gênero literário: poesia, epopeia. Partes: 200 partes, com 8 estrofes de 4 versos cada. Série: Documento São Paulo, ou Doc São Paulo. A presente obra é composta de 200 partes de 8 estrofes cada, com 4 versos. É uma epopeia com rimas de comédias e tragédias cotidianas de uma das maiores metrópoles do mundo, a cidade de São Paulo, com mais de 12.325.232 habitantes ao fim do ano de 2020, segundo dados estatísticos oficiais, fora a população composta ao redor na região metropolitana de São Paulo. Revisor: o próprio autor. Instagram: www.instagram.com/cidade_maviosa. Facebook: www.facebook.com/cidade maviosa. Copyright Alexander Freitas 2021. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste audiobook pode ser reproduzida, distribuída, transmitida ou armazenada, no todo ou em parte, por qualquer meio, incluindo gráfico, eletrônico ou mecânico, sem a expressa autorização por escrito do autor, exceto no caso de breves citações incluídas em artigos críticos e resenhas. Obra devidamente registrada na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, FBN. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Prefácio. O livro, Cidade Maviosa, São Paulo ensina. Não se pode parar, quer esboçar, através de uma linguagem muitas vezes irônica, mas também lírica e poética, um paralelo das muitas mazelas e das muitas benesses que a cidade de São Paulo pode oferecer aos milhões de cidadãos que ali vivem ou apenas cruzam por suas infinitas ruas e avenidas a cada momento. Apesar de ser uma ficção, o livro acaba se tornando um documento histórico para a cidade, pois nasceu em um tempo em que o autor foi morar em São Paulo, buscando um trabalho em sua profissão de jornalista, algo que não ocorreu à época e fez com que o mesmo retornasse à sua terra natal. A obra é um mosaico de tudo de bom e crítico que o autor, com sua visão de artista, pôde observar e trazer para o papel no tempo em que lá residiu. O título nada mais é do que uma brincadeira jocosa, até mesmo uma paródia do título que se dá à capital carioca, Rio de Janeiro, de Cidade Maravilhosa. E Cidade Maviosa, São Paulo ensina. Não se pode parar, quer significar leveza, maleabilidade, pois a palavra maviosa expressa isso mesmo. O autor quis trabalhar essa questão de uma cidade considerada por muitos somente feita de pedra, mas que consegue abarcar dentro de si a leveza de uma atmosfera lírica e poética acima de tudo, e ao mesmo tempo. O livro também é nada mais, nada menos, que uma epopeia, que um pensar sobre a cidade de São Paulo nesses tempos, além de outros tantos tempos, tornando, assim, uma obra atemporal. É um se debruçar poético-filosófico sobre tantas questões ainda esquecidas, ou mesmo sabidas e não resolvidas, ou até mesmo sobre as coisas corriqueiras, banais e extraordinárias vividas no seu cotidiano de imensa megalópole. O texto começou a ser escrito pelo autor justamente em 25 de janeiro de 2004, data em que a cidade de São Paulo comemorou os seus 450 anos de fundação. 25 de janeiro é o dia que a Igreja Católica comemora o dia da conversão do apóstolo São Paulo, daí o porquê a cidade fundada nesse dia levar o seu nome, terminando a respectiva obra em 25 de março de 2010. A 25 de março é o nome de uma rua de São Paulo das mais famosas, e um dos centros de economia popular mais movimentado,
e procurado durante todo o ano na cidade, e por gente de todos os estados brasileiros. A obra poderia ser resumida como um texto do gênero poesia acima de tudo, de grande sensibilidade literária, mas também um texto no gênero crônica, podendo, às vezes, definir-se como histórico, e com uma certa dose de teor profético. E se há personagens nessa obra, é a própria cidade de São Paulo, que se vê às voltas de tudo o que tem de grandiosidade, seja para benefício ou prejuízo daqueles que se achegam até ela, seja de qual forma for. São Paulo, essa cidade incógnita, é a personagem principal, e, na maioria das vezes, a única personagem protagonista dessa odisseia, que sem pretensão nenhuma de se igualar aos vastos e grandes clássicos da literatura. Modéstia à parte, também é uma espécie de versão livre, paulistana e mais atual possível de Os Lusíadas. Claro que sem toda a técnica, talento, habilidade e expertise do grande poeta lusitano, Luiz Vaz de Camões. Em 25 de janeiro de 2014, ao se completarem os 10 anos do início dos primeiros escritos da obra Cidade Maviosa, São Paulo ensina, não se pode parar, o autor, Alexander da Silva Freitas, escreveu. Faz 10 anos. Isso mesmo. 10 anos, justamente no dia 25 de janeiro de 2004 que comecei a escrever minha obra a respeito da cidade de São Paulo, a minha primeira obra completa. O que era para ser apenas um pequeno poema, ou um conto, uma crônica, acabou virando um projeto de um livro com mais de 200 páginas. De poema, acabou se tornando uma epopeia de fatos e análises do autor sobre o muito de bom e muito de ruim que essa cidade abriga em seus mais de 460 anos de história. À época dos primeiros esboços da obra, a cidade de São Paulo completava 450 anos de sua fundação. A primeira linha a ser escrita da obra Cidade Maviosa, São Paulo ensina, não se pode parar, foi justamente quando a cidade de São Paulo, fundada no dia em que a Igreja comemora a conversão do apóstolo São Paulo, fazia seus 450 anos de existência, terminada de ser escrito em 25 de março de 2010. 25 de março é o nome da rua mais famosa comercialmente de São Paulo. Foram 6 anos para esse projeto ficar pronto. Agradeço a Deus por tão simples, mas verdadeiro feito, mesmo que ninguém venha a saber da tal obra ou nem venha a lê-la, só pelo fato de ter sido um trabalho tão difícil em seu começo, meio e fim, e depois de tudo, chegar a um final, além de já estar devidamente registrada na FDN, Fundação Biblioteca Nacional, com sede na cidade do Rio de Janeiro, já enche o coração de satisfação e imensa alegria pelo dever cumprido. Obrigado, Deus, por essa vitória significativa em minha vida. Toda honra, glória e poder unicamente a Ti, Senhor. Amém. Agradeço-te imensamente por tudo o que me proporcionais. E ainda escreveu nessa mesma data, 25 de janeiro de 2014, altamente dramático, Manuel Bandeira. São Paulo tem para mim um sentido altamente dramático. Foi em São Paulo que a vida torceu violentamente o meu destino. O adolescente que pretendia ser arquiteto adoeceu, mal iniciar os estudos, e tão definitivamente, que teve de dizer adeus a todas as suas esperanças. Foi então que principiou a lhe sorrir, como um anjo, a sua inconstante namorada, mas sempre fiel padroeira, a poesia. Manuel Bandeira. Parabéns, São Paulo, pelos seus 460 anos, cidade que inspirou tantas poesias, até uma obra completa sobre ti. Terra da garoa, terra da neblina, terra de tudo e nada ao mesmo tempo. Sou paulista, não sou paulistano, mas minhas reverências a essa cidade enigma que completa seus 460 anos de fundação, justo no dia que se celebra a conversão do apóstolo Paulo. Parabéns, São Paulo. Alexander Freitas.